Todo mundo sabe, né? Essa semana a gente teve 3 dias de paralisação na universidade. Setores reacionários da nossa cidade, setores ruralistas, setores que ficam escondidos nas redes sociais, fizeram aí um contraponto à luta dos estudantes. O Ciro acompanhou isso tudo lá de onde ele estava, se manifestou. Ele vai bater um papo com a gente aqui nessa linha provocativa, como sempre foi, de tirar da gente o máximo que nós podemos fazer para que a gente não perca o gás, que a gente não se desespere, porque a democracia que a gente tem por manter, ela ainda está em nossas mãos e basta que a gente esteja na luta, todo mundo junto aí. Com a palavra, Cirão da Massa. Primeiramente, fora Temer. Eu queria, muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer à juventude do PDT, ao Diretório Central dos Estudantes da UFO, agradecer a todos vocês, a todas vocês, o privilégio de estar comigo agora, para a gente conversar nesse delicadíssimo momento brasileiro sobre o nosso país e sobre o que nós podemos e devemos fazer. Parte com muita urgência e a outra parte a gente tem que começar a preparar, porque o Brasil está passando por um transe que aos 36 anos de luta minha, dos meus 58 anos de idade, acreditem, não é retórica, é o mais grave e delicado momento da vida brasileira que eu já testemunhei. Porque lá no impeachment do Collor, eu já era governador, e nós conseguimos celebrar um consenso e conseguimos provar juridicamente o crime de responsabilidade, cuja responsabilidade dolosa era do próprio presidente da República. Mas eu também não duvido, com a experiência que eu tenho, que naquela hora esse impeachment só foi possível porque a plutocracia brasileira, o baronato brasileiro, esses que têm ódio à princesa Isabel, porque ela fez aquele desatino de abolir a escravidão no Brasil, essa gente também ficou contra o Collor na data, porque o Collor esterilizou 1/3 da dívida pública brasileira com aquele sequestro da poupança. Vocês são muito jovens, não são obrigados a saber disso. E porque ele também enfrentou os oligopólios, franqueando a competição internacional. E aí então uniu-se a plutocracia com os interesses populares, o que é rigorosamente uma raridade ou uma única ocasião vista no Brasil. Esse movimento que está aí é um golpe sujo, puro e simples. Se alguém duvidar, eu começo reproduzindo como é que foi 64, porque salvo uma fração de pessoas meio doentes, ninguém mais duvida de que 64 foi uma ruptura da ordem democrática no Brasil. E eu lhes conto como é que foi procedida essa ruptura. O Renan Calheiros da época, chamava-se Auro de Moura Andrade, presidente do Senado, declarou vaga a presidência da República, anunciando de forma mentirosa que o João Goulart tinha fugido do país e ele estava no território nacional. Agora, a picaretagem é dizer que a Dilma cometeu crime de responsabilidade fiscal que pura e simplesmente não existe no ordenamento constitucional do país. Ou você comete crime de responsabilidade e isso enseja o impeachment, ou você não comete crime de responsabilidade e você não pode processar o impeachment. Pois bem, o Renan Calheiros da época, Auro de Moura Andrade, declarou vaga à presidência da República, deu posse ao Eduardo Cunha da época, que era um cidadão chamado Ranieri Mazzilli, que tomou posse da presidência da República interinamente, e como já haviam se passado 2 anos da eleição do Jânio Quadros e do João Goulart, convocaram eleições indiretas, assim como estava escrito na Constituição, para eleger o Castelo Branco, Marechal Castelo Branco, presidente do Brasil, e o Juscelino, brasileiro maravilhoso que as Minas Gerais nos deu, acreditou de que havia boa-fé naquilo e votou a favor do Castelo Branco. O Tancredo Neves, talvez o maior dos brasileiros que Minas Gerais tenha nos dado, não votou porque já viu ali que era um golpe que estava acontecendo. Naquela data, os norte-americanos, eu li os documentos na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, estacionaram um porta-voz armado e pronto para desembarcar no Brasil, na costa brasileira, ao longo do Rio de Janeiro. Isto é o que aconteceu em 64 e ninguém duvida de que isto foi um golpe de Estado que durou uma noite que durou 21 anos, que matou pessoas, que exilou pessoas, que torturou pessoas, que destruiu por 20 anos o movimento estudantil, o movimento sindical, toda e qualquer expressão
de organização popular, de organização da sociedade brasileira. Hoje, 48 horas depois desse golpe, homologado pelo Congresso Nacional da época, chegou uma representação ao Supremo Tribunal Federal, que, cumprindo a sua lamentável tradição, embora eu respeite, simplesmente declarou a legalidade do golpe de 64, lá como cá. Então, companheirada, a história brasileira nada mais está fazendo hoje do que voltar ao seu leito regular. Vocês todos têm menos de 30 anos e precisam saber, este é o mais longo período de democracia do Brasil desde a Guerra Mundial. 27 aninhos. Período no qual só 3 presidentes terminaram seus mandatos, não sem sofrer pedidos de impeachment, tentativas de ruptura, de golpe ou até de assassinato. Juscelino Kubitschek, Fernando Henrique Cardoso, com licença dar uma palavra, e Luiz Inácio Lula da Silva. Esses 3 foram os únicos que terminaram seus mandatos. E nós precisamos saber disso porque nós temos a chance, remota que seja, mas nós temos ainda a chance e a urgência de impedir a consumação deste golpe na deliberação do Senado e na deliberação do Supremo Tribunal Federal, que se sucederá naturalmente. Entendamos o golpe, por mais breve que eu tenha que ser, porque eu quero ouvir suas questões, seus antagonismos. Eu vou me colocar aqui completamente à disposição, seja para o que for, inclusive para ouvir negações àquilo que eu estou expressando com muita franqueza e como convicção minha, mas só fica como convicção até a hora que uma melhor me ensinar que eu estou errado e eu mudo de posição aqui na frente de vocês. Mas eu comovidamente reparto. Na minha mente, este golpe aconteceu provocado por 3 conjuntos de causas e é hoje guiado por 3 conjuntos de interesses. Para equacionar o enfrentamento, eu quero repartir a consciência disso, que é a que eu, com a minha vivência, tenho. Primeiro, o Brasil se dividiu na eleição da Dilma. Metade do povo brasileiro, praticamente, votou no Aécio. E nós já tínhamos um conjunto de problemas gravíssimos. E a marketagem nossa, eu estava desse lado, estou desse lado, mas dei opiniões internamente contra essa estratégia, por isso que eu quero dizer aqui a vocês, a nossa marketagem optou por mentir para o povo. Ao invés da gente falar francamente de que havia uma crise internacional que mudou radicalmente a condição da sociedade brasileira prosperar economicamente, nós optamos por acusar o outro lado de políticas que nós acabamos indo fazer quando fomos para o governo. Então a primeira grande causa, não duvidemos disso, para que a gente possa virar o jogo, é que nós, na cabeça do povo, mentimos na eleição. E isso fica para o futuro como uma lição. É muito melhor apostar na consciência do povo, informar, organizar, apostar na organização, especialmente a partir das mediações de uma sociedade civil muito ativa como a universidade. Nós estamos às 3 horas da tarde, num calor desse, e vocês estão todos sentados aqui para ouvir um político. Nessa época, isso é um sintoma de que o Brasil tem uma sociedade civil em quem já vale a pena a gente apostar lucidamente para encerrar a cultura populista e marketológica que infestou a política brasileira mais recentemente. A crise, então, a primeira grande razão é que nós nos desconstituímos na metade do povo brasileiro que não votou conosco, que com toda razão hoje diz que nós mentimos. E mentimos em coisas que são muito simplórias para a inteligência popular. Por exemplo, São Paulo aumentou em 72% a tarifa de energia elétrica no dia seguinte que a Dilma tomou posse do novo mandato. A gasolina subiu em todos os postos do Brasil inteiro e a população se sentiu enganada. É claro que havia razões e há razões para isso, mas nós deveríamos ter explicado à população e ter manejado de forma diferente. Por exemplo, eu quero repartir consigo, eu estou trabalhando na Companhia Siderúrgica Nacional para pagar o gin das crianças, né? E nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro aqui de Congonhas, da nossa mina em Congonhas, por $190, 2 anos e meio atrás. Uma tonelada nós vendíamos no estrangeiro por $190. O petróleo, quando nós ajudamos a fazer a lei de partilha do conteúdo nacional, era uma fortuna incalculável que nós estávamos discutindo qual era o destino que íamos dar. Mas eu que sou vivido, eu vi ali, como ainda vejo,
a grana necessária para a gente radicalizar uma transformação na sociedade, na infraestrutura e no modelo de desenvolvimento do país. Naquela data, a gente vendia, 2 anos e meio atrás, a gente vendia um barril de petróleo por $110. Pois bem, o minério de ferro caiu para $38 a tonelada, quase quebrando as grandes mineradoras. As pequenas mineradoras de Minas todas saíram do mercado. O petróleo caiu de 110 para $30, praticamente inviabilizando os custos de produção do pré-sal na escala em que nós estamos. E assim foram caindo todos os preços dos produtos que o Brasil vende. Qual é o problema disso? É que o Brasil, como descuidou de ter um projeto nacional há muitos anos, e há muitos anos o número é evidente, de 1980 para cá, o Brasil cresceu, pouco importa, melhorou aqui, piorou acolá, melhorou aqui, piorou acolá. Na média, para a gente olhar o problema com uma certa distância, na média o Brasil de 1980 para cá cresceu ridículos 2%. Qual é o drama? O drama é que nós crescemos a população ao redor de 1,7% no mesmo período, e a nossa economia ganha produtividade trocando gente por máquina no mesmo período. Resultado, a renda per capita do Brasil praticamente está estagnada há 40 anos. O que por si é eloquente sintoma de que nos falta um projeto. Só para vocês terem uma ideia, em 1980 o Brasil controlava 1% do comércio mundial. Naquela mesma data a China controlava 1% do comércio mundial. Hoje o Brasil controla 1% do comércio mundial e a China controla 12,5% do comércio mundial. 12,5% do comércio mundial. E a China, não por acaso, é o país que mais cresce e não por acaso também é o único grande país do mundo que nunca aceitou a mistificação neoliberal como modelo de economia política. E o Brasil, estupidamente, com essa elite escrota que a gente tem, eu ia dizer uma palavra pior, né? Optou por esta opção aí, de estagnação, de dependência. Qual é a questão prática? Nossos produtos todos caíram. Como nós não temos projeto nacional, muito menos temos projeto vamos dizer, de política industrial e de comércio exterior, que é um elemento central da política de um projeto de desenvolvimento, o Brasil tem um buraco nas contas com o estrangeiro, em manufaturados, de 120 bilhões de dólares. Então é assim, termina esse ano que nós estamos, entre tudo que o Brasil industrial manda para o estrangeiro e tudo que o Brasil industrial do estrangeiro manda para o Brasil, vai terminar o ano com 120 bilhões de dólares de buraco. A conta não fecha com as nossas commodities baratas. Então nós temos uma pressão gravíssima sobre o valor da nossa moeda. Segura a ponta aqui que eu vou voltar ao sistema de causação remota dessa crise, desse golpe que nós estamos vivenciando. Primeiro, nós tratamos o eleitorado sem apostar na inteligência, trocamos política por marketing. Segundo, manejamos a economia, esta que eu estou descrevendo aqui, querendo agradar os salões. Nomeamos inacreditavelmente um Joaquim Levy, cuja experiência anterior no serviço público era ter arruinado as finanças do estado do Rio de Janeiro. Quem duvidava, ver o que está acontecendo com o Rio de Janeiro. E o secretário de Fazenda, que arruinou as finanças do Rio de Janeiro, foi chamado do Bradesco para comandar a economia do Brasil e entrou com esse manual estúpido de Chicago que não conhece o Brasil. E aí, a pretexto de fazer sanidade fiscal, ou seja, gerar equilíbrio nas contas públicas, eleva a pior despesa de todas, que é a do juro. Nós vamos pagar 600 bilhões de reais só de juros esse ano, e despenca a receita porque a economia entra em depressão. Caímos 4,8%, 3,8% ano passado, vamos cair 3,8% esse ano, um sobre o outro. A receita pública despencou e o poderoso estado de Minas Gerais está ilíquido. O grande estado do Rio Grande do Sul não dará conta de pagar seus funcionários. O maravilhoso estado do Rio de Janeiro não paga a conta dos seus funcionários. E com eles mais 16 estados, na maior crise fiscal da história do país, que não foi produzida pelo enfrentamento das despesas, foi produzida pela estupidez de resolver problema de recessão com atitudes contracionistas, sob o ponto de vista econômico, que fizeram a receita pública afundar, como nunca vi acontecer nos meus já longos 36 anos de ex-prefeito, ex-governador, ex-deputado, ex-ministro 2 vezes. E isso tudo faz mais de 10 anos, a última vez que eu resolvi ser candidato. Fui o mais votado do Brasil, só para dizer que eu não saí chutado pelo povo.
e estou de volta aqui porque quem falhar o Brasil nessa hora vai ser culpado perante a história, e eu não tinha direito, com a minha vida, com a minha experiência, com a minha vida honrada, porque nada mais é do que a minha obrigação, mas eu meto o dedo na cara desses pilantras que estão aí ao redor do senhor Michel Temer, e eu sei que eles são todos corruptos, a partir do próprio Michel Temer, que é bandido. Eu conheço bastante bem. É homem do Eduardo Cunha. É homem do Eduardo Cunha. Eu sei muito bem o que eu estou dizendo. Pois bem, o segundo bloco de frustração que foi criando o caldo de cultura para o golpe foi esse manejo estúpido da economia. E o terceiro bloco é a novelização do escândalo. Você imagina um jovem no Brasil, 1 de cada 4 jovens de 18 a 25 anos estão desempregados. No conjunto da sociedade nós vamos já 14%, ou seja, 15 milhões de chefes de família, ou de mães de família, ou de jovens desempregados no país. Você imagina o que é você passar o dia humilhado, de porta em porta atrás de um emprego, ou com medo de perder o emprego, o salário caindo, o crédito sumindo da disponibilidade, e entrar em casa no fim da tarde, de um fim da noite, depois de um terceiro turno de trabalho nos ônibus, nas grandes cidades, pelo que ninguém paga uma terceira jornada de trabalho, liga a televisão doido para ver uma coisa bonita assim, tipo a Patrícia Pilar, tá entendendo? Né? E o que vê é o escândalo novelizado diariamente da esculhambação. Não tem quem aguente. Ou nós respeitamos essa psicologia do nosso povo, ou não estamos à altura de honrar esta grande nação do planeta, que é a nação brasileira. Nós precisamos voltar a conversar com o povo na linguagem dele, explicar, pedir desculpas se for necessário, mas sem o nosso povo, a política vai voltar a esse conchavo de plutocratas, de marginais, de ladrões, que tem agora 3 objetivos. Anotem bem que é contra o que nós estamos lutando. Nós não estamos lutando contra o Temer. O Temer é um mero testa de ferro, é um trambolho que estava no meio do caminho da pretensão de fazer as coisas com a mão do gato, parecendo legal. Se ele não der no couro, ele também vai cair, e eu desconfio que a elite já começou a perceber que ele não vai dar no couro pelo Jornal Nacional de ontem, que me contaram, porque eu não vejo faz 20 anos, né? Não mesmo, não é para gabar não, é porque não há necessidade. Eu vi a Patrícia pessoalmente, o que eu vou fazer vendo na Globo, né? Se o namorado dela sabe, eu estou ferrado. 3 interesses. O interesse dos políticos, do meu sindicato, do Sindicato Nacional dos Políticos, é fim a Lava Jato já, de A a Z. Por isso vocês não se assustem, vocês vão ver, não sobra praticamente ninguém, porque agora estão misturando contribuição legal, com recibo direitinho, com propina. Antigamente a propina era feita em dinheiro ou com pagamento direto a fornecedores, etc, etc. E agora estão começando a evidenciar nessas delações novas de que usaram a formalidade da contribuição legal para hospedar propina. Então o céu é o limite, embora a gente tenha que fazer um esforço agora para não misturar alho com bugalho. Mas o fato é que um primeiro motivo, o mais urgente, o mais dramático, é o do Sindicato dos Políticos, de A, PT, a Z, PMDB. Passando por PDT, que até agora não teve ninguém citado, porém, não bota a mão no fogo, que amanhã não seja alguém eventualmente citado e tenha que se explicar como é normal na vida pública. Não eu, naturalmente, que eu sei bastante bem o que é que eu andei fazendo no verão passado, né? E nos outros verões também. Então, esse é o primeiro grande motivo dessa escalada de golpe em Brasília. E os outros 2 motivos já vão ficando mais sofisticados, e nós precisamos dominar a consciência deles para a gente saber contra quem de fato estamos lutando. É a ideia de que o golpe precisa controlar o orçamento público para gerar segurança na liquidez da especulação financeira. É assim, o Brasil hoje, como eu já disse a vocês, tem uma taxa de juros que é a maior do planeta. E esses juros 100% são pagos com dinheiro público, dinheiro dos impostos da população, dinheiro do mesmo saco de onde vai se buscar dinheiro para a educação, de onde se vai buscar dinheiro para a saúde, para a segurança, para a infraestrutura, para o investimento, para os aposentados. Desse mesmo saco, dinheiro público, arrecadação do governo, sai o dinheiro para pagar juro para a especulação financeira. E os números são assim, se você colocar num gráfico, eu tenho repetido,
O gasto por cabeça ano no Brasil em saúde é abaixo dos padrões de um país semelhante ao nosso em qualquer lugar do mundo. O gasto por cabeça em educação no Brasil, comparando com qualquer país do nosso padrão e até com países mais pobres, é abaixo da média mundial. O gasto com previdência já é o primeiro que começa a sair do esquema, e nós precisamos trazer esse assunto para um debate progressista, porque só quem fala nesse assunto é a direita, com uma óbvia proposta de solução, que é cercear direitos dos mais frágeis, que são os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos. Então aqui cabe um parênteses. Como nós temos uma demografia que está envelhecendo, nós precisamos trazer esse debate ao mundo progressista, nós temos um problema para resolver. Por quê? Porque quando este modelo de repartição foi montado, nós tínhamos 6 jovens ocupados trabalhando para pagar a aposentadoria de um cidadão brasileiro com expectativa de vida não superior a 60 anos. Isso há 40 anos atrás. Hoje, e o problema foi acontecendo, e a gente faz um puxadinho para cá, bota um esparadrapo ali, bota um mertiolate acolá, enfim, vai mascarando o problema e não enfrenta. Hoje, nós temos 1,7 trabalhadores ocupados, estatística permite 0,7 gente, né? 1,7 trabalhador ocupado para pagar a aposentadoria de um brasileiro com expectativa de vida já superior a 73 anos. Então nós precisamos aprofundar esse debate. Porém, é mentira de todos os nossos governantes recentes de que a previdência social hoje é deficitária. Por quê? Porque ela não é. Eu explico por quê. Os puxadinhos, os remedinhos, os paradrapos, etc., criaram uma série de vetores, que são muito ineficientes, alguns deles, mas criaram uma série de vetores de receita vinculada ao financiamento da Previdência. Os principais: contribuição social sobre o lucro líquido, CSSL, PIS, COFINS, contribuição previdenciária patronal, contribuição previdenciária do setor público, contribuição previdenciária do trabalhador. A soma desses valores mais que paga o custeio da Previdência hoje. Apresenta-se aí um déficit inferior a 30 bilhões de reais. Ou seja, temos um tempo para colocar em perspectiva progressista a reflexão sobre isso. E eu faço isso só por honestidade intelectual, porque de fato, para não deixar nada sem reflexão, a única despesa completa e criminosamente fora de qualquer padrão ou qualquer explicação técnica é o custeio do serviço da dívida pública brasileira. Nós vamos pagar este ano, só para vocês terem uma ideia, nós vamos investir esse ano passado investimos, porque esse ano não sei o que vai acontecer com essa tragédia aí. Ano passado nós investimos 0,67% do PIB. Aí todo o investimento, estrada, hospital, porto, aeroporto, tudo que você imaginar junto, a União Federal investiu menos de 1% do PIB, 0,67%. E para juro da dívida nós pagamos, sob o governo progressista, 12,4% do PIB só de juro, sem abater um centavo de principal. E gasto com juro é gasto corrente, igual papel higiênico, igual gasolina no carro da polícia, vai e não volta nunca mais. Portanto, é um gasto de custeio e é assim, alopradamente o gasto fora do padrão, fora da curva. Só para vocês terem ideia, a Previdência custa ao todo, a Seguridade Social ao todo, com essas receitas todas, uma sobra de 30 bi. Aqui são 600 bilhões de reais, mais 500 bilhões de reais de rolagem de fração do principal que vence e a gente não tem dinheiro para pagar. Isto é popular e tem que ser popularizado, mas é subtraído da consciência brasileira, porque é aqui que está o nó da questão do conflito distributivo. Sabe, vocês são obrigados a conviver aqui. O ministro da Educação dá uma boa educação com orçamento apertado. O ministro da Saúde dá uma boa saúde com orçamento apertado, né? O secretário de Polícia dá uma boa segurança com orçamento apertado. E no Brasil você tem duas forças livres que são sócias uma da outra. O Banco Central, que está livre para fixar a taxa de juros que quiser, sem audiência a ninguém, só tem isso no Brasil. E a consequência prática é o deslocamento do grande excedente de capital público para financiar 10 mil famílias que, por intermédio dos bancos, vivem da especulação financeira no Brasil. E nós entregamos a eles o controle da economia brasileira. Levi veio do Bradesco e agora o Ilan de Tal vem de economista-chefe do Itaú, que são, não por acaso, o primeiro e o segundo lugar destino dessa montanha de dinheiro no país.
E isso é, então, a segunda razão. Razão primeira, fim a Lava Jato, porque do jeito que está, vai pegar o sindicato todo. Segunda razão, controlar o orçamento, porque a proporção da dívida brasileira em relação ao PIB, que é o sintoma deles, começou a galopar na mão da Dilma de uma maneira que parece que vai sair do controle. Não vai, mas assim, nós estamos com 70% do PIB, a dívida corresponde. Quando o Lula terminou, antes da Dilma, essa dívida estava em 40%. Portanto, de fato, galopou de uma forma muito rápida, em apenas 4 anos, por a ruinosa política monetária, né, que o Banco Central brasileiro, sob eles e sob nós, tem feito. Então, o segundo motivo do golpe, a plutocracia, que é onde está realmente o poder no Brasil, essa turma do baronato financeiro, assume o controle com o Meirelles, com o Ilan Godfin, não sei das quantas, né, para tomar o controle e gerar excedente a qualquer preço, subtraindo de saúde, de educação, de previdência, de tudo, o dinheiro para alocar no poço sem fundo da especulação financeira. Companheirada, ontem, o Michel Temer, anteontem, apresentou ao Congresso Brasileiro uma emenda à Constituição que revoga a Constituição de 88. Nós prestamos atenção na novelização do escândalo, a delação do Sérgio Machado, dizendo, novidade, que o Michel Temer pediu um toco, por foramente, né, para botar na roubalheira do PMDB, da qual ele é chefe. Chefe não, testa de ferro, porque chefe é o Eduardo Cunha e o Renan Calheiros. Ele era o testa de ferro para equilibrar essa briga entre os dois. Pois bem, nós todos fomos induzidos a olhar para a novela escandalosa, e o que aconteceu ontem foi uma proposta, na prática, não é retórica, que revoga a Constituição de 88. E é uma coisa que diz assim: daqui para frente, a despesa corrente brasileira primária, leia-se, saúde, educação, a União Federal só tem 3 grandes gastos: Previdência Social, repasse para as universidades federais, que é 78% do Ministério da Educação, e SUS. Então, o que eles estão dizendo na prática, salvo adereços? A partir deste ano, se for aprovado este golpe agora grave contra as finanças, que é a segunda razão, nós estamos com a despesa primária tabelada pelos valores deste ano, mais a inflação. Como a inflação no ano projetada dá 6%, nós estamos falando o seguinte, e a receita não tem a ver com inflação, por causa da recessão a receita está caindo. Eu fiz os cálculos, no ano que vem, se essa porcaria for aprovada, eles vão atrasar entre 2 e 3 meses do repasse das universidades. Concretudes. Peço aos professores de vocês para dar uma lida, e vocês próprios que já estão danadinhos aí na escola. O SUS vai ficar de 2 a 3 meses sem repasse. Vocês não têm ideia do que eles estão fazendo, porque a nossa imprensa não faz a pedagogia, porque ela está dominada por essa lógica que é controlar o orçamento e pôr relativamente todas as despesas ao serviço da dívida pública. Que é onde está o poder real no Brasil. E o terceiro motivo que a gente precisa dominar também é o realinhamento que estão fazendo de forma criminosa e acelerada do Brasil no cenário internacional. O Brasil tem especificidades territoriais, antropológicas, culturais, mas também fisiográficas, em minerais sensíveis, em petróleo especialmente, em água, em biodiversidade. O Brasil é uma coisa absolutamente interessante para o planeta neste momento. Porque tudo o que o mundo está começando a sentir constrangimento, o Brasil é um de 3 mais poderosos. O nosso problema é de organização aqui, mas biodiversidade, água, minerais sensíveis, petróleo especialmente, volto a dizer, pela urgência agora, e o posicionamento no Ocidente com, vamos dizer, musculatura para jogar um jogo por um mundo multipolar, não subordinado a uma institucionalidade única, a uma hegemonia imperialista de um país só, e até porque nós não queremos brigar com ninguém, mas nós temos musculatura para dizer, espera aí, o mundo tem que resolver seus problemas pela não intervenção, enquanto a hegemonia diz, eu sou o xerife do mundo. Espera aí, nós queremos dizer, como o Barão do Rio Branco dizia lá atrás, nós queremos um mundo multipolar, uma ordem internacional assentada na lei, na solução pacífica dos conflitos. Aí o cabo diz assim, mas eu tenho um protagonismo global, se a solução para os conflitos for pacífica, eu perco o meu protagonismo hegemônico de ser a maior potência militar do mundo. Então são concretudes básicas.
E aí o seguinte, assume para fazer essa tarefa o Serra. Então o governo do Temer é ninguém, menos dois. Um capaz, que conhece o ramo, que é o Meirelles, e outro capaz de tudo, que é o Serra, né? Então, concretamente, procurem pesquisar, porque às vezes eu tenho medo, que é tão óbvio que alguém pense que a propaganda faz isso, que eu padeço de algum problema de paranoia. Não tenho zero. Não tenho a menor vontade de trocar o imperialismo norte-americano pelo imperialismo chinês. Essa não é a minha percepção. Eu olho as coisas a partir do Brasil e dos seus interesses. Então, concretamente, ontem, o Serra encerrou as negociações do Brasil com a União Europeia, em que nós estávamos discutindo uma cota de responsabilidade nossa para atenuar esse flagelo humanitário que são o fenômeno migratório da Síria. Isso é em linha com a história brasileira. Este calhorda que está na presidência da República como golpista é filho de libanês. Esse calhorda é filho de libanês. O calhorda que está fazendo o serviço porco de fazer essa vergonha para a história nacional brasileira, que é um país de miscigenação, de tolerância, de etnias, é o maior país japonês fora do Japão, é o maior país alemão fora da Alemanha, é o maior país italiano fora da Itália. Esse calhorda do Serra é filho de italiano. Eu fico invocado, para não dizer uma coisa mais assim que rima com puto, né? Como é que pode a gente suportar uma contradição dessa? Isso é só simbólico. Mas no discurso de posse do atual presidente da Petrobras, chamado Pedro Parente, ele diz claramente que a lei de partilha tem que ser revogada. Sabe o que é a lei de partilha? A gente moderadamente reservou 30% da riqueza do petróleo para protagonismo da Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras é uma das pouquíssimas e últimas instâncias por onde a gente pode germinar uma engenharia de alta linhagem, inovação tecnológica, novos materiais, para dar ao Brasil um protagonismo global no setor de petróleo e gás e petroquímica. E eles querem revogar esta faculdade em nome de quê, pelo amor de Deus? As 7 irmãs estão fazendo prospecção de petróleo no Atlântico Norte, com rentabilidade lá embaixo. O nosso pré-sal, em meros 2 anos, atingiu 1 milhão de barris por dia. E agora que atingiu escala de rentabilidade ótima, nós vamos entregar em nome de quê, pelo amor de Deus? E aí não pense que é patriotada. É assim, existe um negócio em economia que chama passivo externo líquido, que é o quê? Quando o investidor estrangeiro vem investir no Brasil, ele não vem fazer caridade. Ele vem criar um ativo aqui dele, que vira um passivo do país a ser remunerado lá fora, porque ele tem que ter lucro e dividendo para remeter, ele tem que pagar royalties pela inteligência que nós não temos para alugar a inteligência deles, eles têm que fazer global source, ou seja, eles se fornecem pelos fornecedores globais dele e montam aqui. E o Brasil, nesse instante, está com um rombo nas suas contas com o estrangeiro infinanciável. E isso nós precisamos introduzir na discussão da esquerda, do mundo progressista e também dos liberais loucos que estão aparecendo no país, piormente entre os jovens. Repare bem, o liberalismo nunca produziu saída para nenhuma sociedade na história humana, nenhuma. Aí o cara assim, tem uma ilusão de ódio com os Estados Unidos. Ora, vê se os Estados Unidos são o que são sem o New Deal, sem a gravíssima presença do Estado Nacional no pós-guerra, sem as compras governamentais presentes a pretexto militar, de defesa ou razão de indústria aeroespacial. Vá ver se eles tinham protagonismo sem agora, na crise de 2008, esterilizaram-se 1,7 trilhões de dólares. Até o Fundo Monetário Internacional está escrevendo textos a partir da percepção norte-americana de que o neoliberalismo é uma estupidez, ideologia de quinta, que foi vendido como ciência boa e produziu 2 coisas, e apenas 2: instabilidade e inequidade, miséria de massas, inclusive em ambientes onde o welfare state, na Europa e nos Estados Unidos, já tinham produzido mitigações relevantes a partir da sua presença global, que é um assunto paralelo. Então, meus companheiros, eu me comprometi de fazer um resumo, a conversa é mais longa, mas eu vou, acredito, ao longo da qualidade das perguntas que vocês vão me fazer, poder explicar um pouco melhor. O que eu queria só arrematar é o seguinte: nós temos hoje 2 tarefas. Uma tarefa urgente, porque tem a ver com o calendário do Senado. Nós precisamos esquentar a nossa voz.
Eu tenho muito cuidado com o que eu estou dizendo, mas nós precisamos acender um pouco a nossa atitude em relação a esse disparate grave que está acontecendo com o Brasil. Sabe, as cordialidades que eles nos exigem não cabem mais. Eles estão usurpando para entregar aos estrangeiros o poder do povo brasileiro e as nossas riquezas. Se for possível, cada um tem que dar aquilo que puder dar. Eu vou dar tudo o que eu tenho. Não quero saber o risco. O Michel Temer já me processou, o Eduardo Cunha já me processou. Eles fazem isso para eu ter que me defender sem pagando advogado, porque eu não tenho dinheiro para pagar, mas não importa. E vocês, mineiros, mais do que talvez a média dos brasileiros, têm uma tarefa histórica para honrar. Juscelino passou 5 anos debaixo de tentativa de golpe, debaixo de tentativa de assassinato, debaixo de tudo, e entregou o país melhor quando recebeu. Tancredo Neves se arriscou no Getúlio Vargas, estava lá na reunião quando Getúlio Vargas resolveu fazer esse ato heróico, doído, de se matar. Tancredo Neves ajudou o Brasil a se redemocratizar contra a compreensão tacanha do Ulisses Guimarães naquela data. Eu já estava na luta, né? Então, Minas Gerais, não falo mais de Tiradentes. Tiradentes era republicano e independentista em 1780. E vocês são os portadores dessa memória. Põe-se de pé, Minas. Libertas com essa Um abraço a todos.